Boa noite, meus irmãos. Que todos sejam bem-vindos em mais esta oportunidade, em mais esta palestra, que faz parte, Senhor, do nosso querido grupo GEAF, que é o Grupo de Estudos Espíritas Aprendizes da Fraternidade. E antes de iniciarmos a palestra de mais esta noite, eu convido aos irmãos que aqui se encontram, os irmãos que estão nos assistindo, nossos irmãos dos dois planos da vida, para fazermos a prece de início. E eu convido aos irmãos que neste momento possamos acalmar o coração, acalmando também os nossos pensamentos, que possamos sentir, ouvir a melodia que nos eleva a alma, nos eleva ao ser, que possamos neste momento olharmos a figura do nosso Mestre Jesus a caminhar junto de nós. Jesus, com seu olhar sereno, palavras de amor, de bom ânimo e de incentivo, e que possamos sentir as vibrações de amor de Jesus a passar por nós, pelo nosso coração, pela nossa alma, e vamos sentindo fortalecidos, meus irmãos, na fé, no amor, na esperança. Que possamos sentir em nossa alma o quanto o nosso Mestre Jesus nos ampara e nos ama, o quanto nós recebemos de fortalecimento para passarmos pelas dificuldades, pelas provações que encontramos pelo caminho. Louvado seja, Senhor, por mais essa oportunidade. Louvado seja, Senhor, por estarmos aprendendo com Jesus, através dos teus ensinamentos, do seu exemplo e do teu amor. E assim, para iniciarmos, é que rogamos com a prece que nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E assim, meus irmãos, o tema da palestra de mais essa noite é sobre a caridade. Caridade, amor em ação. Caridade e amor, o quanto nós estamos necessitados de receber e também necessitados de doar para os nossos irmãos. E eu, ao preparar essa palestra, lembrei daquela passagem de Paulo de Tarso, que se encontra no Coríntios, uma passagem que ele fala sobre a caridade. E eu peguei um trechinho deste tema em que Paulo nos fala tão grandiosamente sobre o amor, sobre a caridade. E Paulo diz assim:
caridade é paciente, é benéfica, não é invejosa e nem temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não é injusta, apoia a verdade, tudo desculpa, tudo crê e tudo espera. Olha, nessas poucas palavras, como Paulo conseguiu transmitir o que é a caridade para ele e para todos nós. Porque a caridade, meus irmãos, é o amor que nós transmitimos através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Olha o quanto é importante fazermos a caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, do item 9, ali nossa irmã Rosália escreve sobre a caridade material e a caridade moral. E ela fala, exemplifica de tão nobre as suas palavras. E ela nos fala, dizendo: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. E ainda nos relata dizendo que através da caridade material não haveria ódio, não haveria ressentimento, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E ela continua dizendo: se pudesseis compreender a alegria que eu provei ao encontrar no além-túmulo, na pátria espiritual, aqueles que beneficiei na minha última vida terrena, acredite, vós ajudaríeis muito mais os seus semelhantes, sem julgar aqueles a quem estamos auxiliando. Isso, ela fala um pouco da caridade material. Aquelas que muitas vezes nós pensamos que é necessário o dinheiro ou o poder para que nós possamos assim ajudar aos nossos irmãos. Então, ela fala que isso tem que ser feito com o coração, meus irmãos, com sentimento, sem esnobe, sem prejulgar, porque nós temos que nos colocar no lugar desses irmãos. Se nós estivéssemos no lugar desses irmãos, como nós gostaríamos de respeito, de carinho, de atenção e principalmente de amor. E ela nos fala também, nossa irmã Rosália, sobre a caridade moral. E ela nos diz que consiste, olha só, consiste em suportarmos uns aos outros. Há um grande mérito em saber calar, para que o outro possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Eis que isso é um merecimento e não é humildade, mas sim caridade para com seus irmãos,
para com seus semelhantes. Meus irmãos, deu para sentir as palavras de nossa irmã quando ela fala da caridade da boca, daquilo que nós falamos e da caridade daquilo que ouvimos? Muitas vezes, meus irmãos, é através do silêncio, o silêncio feito com a prece, é que nós vamos ajudar muito mais os irmãos. É fingindo que nós não estamos ouvindo que muitas vezes deixamos de reclamar. E sim, estaremos a ajudar a saber ouvir, sem julgar. E essas profundidades destes ensinamentos que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus também nos traz no livro Jesus no Lar, de nosso irmão Ney Lúcio, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Neste livro, no capítulo 20, Jesus ali, através da psicografia, nos relata sobre a caridade desconhecida. E ao relatar esse exemplo, vocês irão notar o quanto esse exemplo está de acordo com a caridade moral e a caridade também realizada, né? Tanto a caridade material quanto a caridade moral. E esta mensagem que Jesus nos deixou como caridade desconhecida nos faz pensar naquele ensinamento que diz que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Talvez tenha a ver. Neste capítulo, deste irmão, desse Jesus no Lar, que o irmão Ney Lúcio ali deixa a sua mensagem, ele nos conta que Jesus estava ali reunido com os discípulos e alguns irmãos que ali se encontravam na casa de Simão Pedro. E lá eles começaram a falar sobre a compaixão, sobre a beneficência, sobre o auxílio. E eles comentavam que para realizar o bem era necessário ter dinheiro, ter a parte financeira, ou então ter o poder nas mãos, porque somente assim poderiam auxiliar as pessoas muito mais. E aí, dessa discussão se inflamaram ao ponto de dizer que se não houvesse as condições financeiras, seria quase impossível de auxiliar o próximo. Então Jesus, com aquele olhar sereno e calmo, pediu a palavra. E Jesus, muito calmamente, ele disse: havia numa região muito distante um homem muito temente a Deus. Acreditava, tinha fé em Deus. Porém, era um homem muito pobre, pois havia a sua família muitos filhinhos. Como diz Jesus, muitas bocas para poder alimentar. Então, ele preocupado, ele pensava: como vou poder ajudar o meu semelhante, se eu não tenho nem para mim e para a minha família o necessário para o sustento? Como poderei eu ajudar aos meus irmãos necessitados? E aí ele pensou, talvez através de uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, uma palavra de bom ânimo, através de um olhar, através de um abraço,
achava que isso ainda era pouco. E ele pensou: o que mais eu posso doar aos meus irmãos? Então foi numa inspiração que ele pensou: eu vou utilizar dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações, para deixar algo de bom aos meus irmãos. Então, ele pensou: primeiro devo mudar a mim, como penso, como falo e como eu ajo com as pessoas, com as minhas ações. E ele pensou: aquele que me trazer a maledicência, que falar mal de outros, eu vou mostrar ao irmão que este irmão, apesar de todas as suas dificuldades, também tem suas virtudes. E vou realçar as virtudes desse irmão. Se aquele que me vier caluniar, eu vou serenamente fechar a minha boca, os meus olhos, e vou, através de uma prece, emitir bons pensamentos a este irmão. Não foi fácil, porque não é fácil, não é, meus irmãos? Se nós colocarmos na situação desse irmão, aqueles que vêm até nós trazendo notícias, trazendo calúnias, mentiras, trazendo maledicências, o quanto é difícil, não é, meus irmãos? As ofensas, a cólera, mas ele se manteve sereno diante de todas as tempestades que vinham, porque as tempestades que muitas vezes não chegam às vezes através da boca de outros irmãos. Não por maldade, mas porque às vezes nossos irmãos não têm um entendimento. E ele se permanecia em silêncio, sereno, ouvindo. E em vez de responder, ele pedia para que Deus amparasse esse irmão, que Deus auxiliasse esse irmão, porque era um irmão tão necessitado quanto ele, e que ele necessitaria do perdão, do amor, do respeito. E isso ele foi fazendo gradativamente perante a sua encarnação, perante a sua vida sobre a terra. E eis que chegou um dia em que ele deixou o corpo físico. A morte adveio, desencarnou. E ele se viu do outro lado da vida. Estava ele temeroso, porque ele imaginava: meu Deus, o que será de mim? Não fiz nada, não ajudei quase ninguém. O que vão falar para mim? O que vai acontecer comigo, para a minha pessoa, para o meu espírito? E eis que nesses pensamentos ele percebeu que de longe vinha um irmão em sua direção. Um irmão que transmitia uma luz tão grande, tão resplandecente, que irradiava. E ele começou a perceber que de seu corpo espiritual ele também estava irradiando. E ele se emocionou. Nosso irmão chorou, não sabia o que estava acontecendo. E ele perguntou ao irmão que se aproximava: o que está acontecendo? Por que de toda essa luz que está a refletir? E então
Este irmão, um trabalhador da seara, respondeu: meu irmão, a sua sublime recompensa se refere à sua triunfante posição na guerra contra o mal que ainda existe dentro de cada um. E vós assim combatestes ao ponto de ouvir, calaste, e sabendo ouvir e transmitir através dos seus sentimentos a piedade, o consolo através da prece. Então, se fizer a vós, valoroso trabalhador, na seara de nosso Pai. Mal podia ele acreditar dele fazer estas pequeninas ações. Ele iria receber essa oportunidade bendita. E então Jesus olhou para os discípulos, olhou para os irmãos que ouviam ali atentamente. E Jesus termina dizendo que possamos distribuir o pão que sacia a fome do corpo. Mas não esquecemos, jamais esqueçamos de acender a luz para as dificuldades da alma, que possamos distribuir a fraternidade, a misericórdia, sem esquecer de combater o mal que ainda existe em nós. E assim conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. E aí, ao terminar esta história, se nós lembrarmos tudo aquilo que dissemos e mais essa noite, o que diz nosso irmão Paulo de Tarso, o que disse nossa irmã Rosália no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da caridade moral e a caridade material, se nós pegarmos esta história, nós vamos ver, meus irmãos, e vamos entender e compreender. A caridade é divina, o amor é divino, mas não esqueçamos, meus irmãos, que ele é através do pensamento, através das palavras e através das ações. Por isso, meus irmãos, cuidemos do que estamos pensando, do que estamos falando, do que estamos fazendo e como nós estamos ouvindo, para poder, meus irmãos, assim entender e compreender. Sabe, Jesus, quando falou de amor, quando esteve na terra, fez estremecer o chão, porque ele falou desse amor divino. Então é este amor que nós estamos tentando aprender, meus irmãos. E este amor, ele começa com a paciência, com a resignação, começa com a boa vontade e assim aos poucos, assim como o nosso irmão da história, que o nosso mestre assim nos conta, vamos aprendendo a nos melhorar e assim podendo ajudar muito mais aos irmãos que nos chegam. E lembrando que quando foi perguntado a Jesus qual o maior mandamento, Jesus assim nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eis o segredo para a salvação. Então, meus irmãos, que possamos aprender a amar. Mas primeiro,
Vamos reconhecer as nossas dificuldades. Vamos manter a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, a nossa fé, o nosso amor, a nossa coragem, para não desistir diante das dificuldades, diante das tempestades, diante dos irmãos que nos chegam muitas vezes para nos colocar em prova tudo aquilo que estamos aprendendo. Então, meus irmãos, que tenhamos muita fé, muita esperança, porque eis aqui, através dessas palavras que se encontram no Evangelho, se encontram na Bíblia, que se encontram, Senhor, nas palavras do Mestre Jesus, o amor divino, que é a caridade. Caridade, amor em ação. E assim, meus irmãos, eu convido a todos para que neste momento possamos fazer o nosso amor em ação através da prece. E eu convido a todos os irmãos que possamos fechar os nossos olhos e possamos imaginar uma luz. Essa luz, Senhor, é o nosso Mestre Jesus, que vem ao nosso encontro. E vamos, Senhor, entregar a Jesus as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos receios. Que possamos entregar as nossas dores, as nossas aflições. E que possamos, Senhor, rogar a Deus e a Jesus o amparo, Senhor, ao nosso querido planeta Terra, este planeta, Senhor, abençoado, que nos recebeu para mais esta missão sobre a Terra. Vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos em humanidade, de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as religiões. Senhor, ampara aqueles que estão sofrendo pelas guerras, pelos conflitos, pela fome, pelas doenças, pelo descaso, Senhor. Ampara todos nossos irmãos que estão deixando o corpo físico e retornando à pátria espiritual. Que eles possam ser recebidos com muito amor e muito carinho. E que seus familiares, seus parentes e seus amigos também recebam esta vibração de paz e de amor. Porque a morte, meus irmãos, é apenas uma passagem. A morte não existe. Apenas o corpo é que deixa de existir. Mas a alma é eterna. E um dia todos nós nos encontraremos. Porque o amor não apaga, não se apaga com a morte. O amor eterniza. E vos pedimos, Senhor, que teu amparo chegue a todos os hospitais, a todos os nossos irmãos que estão ali, acamados, necessitados, como vos pedimos por todos aqueles que cuidam de seus doentes, irmãos que estão na terra como pequeninos instrumentos da vossa seara, através de médicos e enfermeiros, que doam com amor e auxiliam o seu semelhante. Ampara, Mestre, principalmente aqueles irmãos que se encontram nas ruas,
que nem sequer tem um teto, que muitas vezes depende do amor e da caridade de irmãos, que vos leva, Senhor, um alimento, uma prece, uma oração. Que esses irmãos, Senhor, possam ser protegidos pelo vosso divino amor, pela sua divina misericórdia. E vos pedimos, Mestre, ampara todos os lares, que todos os lares possam receber a visita de um trabalhador da seara de Jesus, trazendo para os seus lares a paz, a harmonia, o equilíbrio e a paz nos corações. E vos pedimos pelos nossos familiares, aqueles que estão perto ou por aqueles que estão distantes. Ampara, Senhor, a todos seus filhos, filhos de Deus, nossos irmãos. E ampara todos nós, Senhor, porque somos tão pequeninos, mas tão necessitados de Ti, tão necessitados do vosso amor, da vossa fortaleza e da vossa divina inspiração. Senhor, tenhas misericórdia de todos nós, de todos nossos irmãos e de toda a humanidade. E assim, meus irmãos, que possamos levar um pouquinho desse amor de Jesus em nosso coração, um pouquinho da paz, um pouquinho da esperança e principalmente de fé, meus irmãos, porque a fé que nos sustenta, a fé que nos sustenta a alma. Então, meus irmãos, que Jesus e o nosso Pai Celestial nos ampare e nos fortaleça. Uma boa noite e muita paz a todos vós, meus irmãos. Que assim seja.